Eu me chamo Lucas e hoje vou ter uma conversa com vocês. Queria que vocês fossem muito bem-vindos. E a proposta de hoje é que nós possamos aproveitar esse momento de início de ano, de início de ciclo, e refletir sobre os compromissos que normalmente nós fazemos entre uma virada de um ciclo e de outro. Quem aqui tem resoluções para esse ano novo? No sábado passado, quem estava aqui? Sábado passado, a nossa irmã e nossa dirigente Elisa trouxe uma palestra muito bonita sobre fé. Quando a fé é aquilo que nos resta para continuar caminhando, a fé é como semente que nos motiva a desenvolver, e quando a fé pode ser tudo que nos resta, quando o mundo vira as costas ou quando o mundo se parece muito difícil para continuar caminhando. Ela trouxe uma fala muito bonita, que até determinado ponto da caminhada a fé nos sustenta. Mas é importante transformar essa fé de acreditar para uma fé que passa pelo sentido de confiar. Isso me tocou tanto, me tocou muito, que eu pensei em trabalhar esse argumento. A fé se transformando em confiança para a nossa reflexão do dia de hoje. E nesse momento, eu vou pedir licença a vocês para que nós possamos fazer uma leitura do Evangelho que tenda a dar fundamento a essa nossa discussão. O Evangelho selecionado está em João, capítulo 4, a passagem de Jesus e a mulher samaritana. Diz assim: Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe disse: Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: Se conheces o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem se tem vasilha, e o poço é profundo. Portanto, onde tens a água viva? Porventura, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse para ele: Senhor, dá-me esta água, para que eu não tenha sede nem percorra até aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vai, chama o teu varão e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher: Não tenho varão. Jesus lhe disse: Disseste bem, não tenho varão. Pois tiveste 5 varões, e o que agora tens não é o teu varão. Nisto disseste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe disse: Crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Sei que vem o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe diz: sou eu o que te falo. Nesse momento, chegaram os seus discípulos e se maravilharam do que estivesse falando com a mulher. Todavia ninguém disse: que buscais ou por que fala com ela? Assim, a mulher deixou seu cântaro, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde e vejo um homem que me disse tudo quanto fiz. Porventura não é ele o Cristo? É um texto denso, longo, que eu proponho que a gente possa avançar devagarinho no tempo que temos para refletir de forma que isso se conecta de um ciclo novo com confiança. O primeiro elemento que gostaria de trazer no Evangelho de João, nenhuma palavra é desperdiçada. Todos os elementos que ali estão têm um propósito, têm um porquê. É um Evangelho muito rico. O primeiro ponto para refletirmos é o local. Jesus estava em uma viagem de Jerusalém para Galiléia. Era uma viagem que naquela época se fazia em torno de 6, 7 dias, percorrendo uma distância de 150 quilômetros aproximadamente a pé. E os judeus naquela época, por evitar passar por Samaria, a contornavam. E para a evitação, deixar de passar de Samaria tinha uma razão muito profunda. Quem que já assistiu The Chosen? The Chosen tem uma cena muito bonita que Jesus explica por que Tiago e João recebem o apelido de filhos do trovão. Eles estão exatamente indo recebendo a notícia que vão passar em Samaria, eles se assustam porque eles desejavam literalmente que raios e fogo caíssem dos céus e atingissem todos os samaritanos. Esse era o pensamento de um judeu com relação ao samaritano. E mesmo com toda essa carga, Jesus decide passar em Samaria. Então, aquele lugar onde era símbolo de conflito, de sofrimento, Jesus decide atravessar ali, começar dali a dar publicidade ao seu ministério. Porque é em Samaria a primeira vez que ele assume a postura de Messias. E isso nos traz também um ensino. Nesse momento em que estamos discutindo e deliberando para nós, escolhendo para nós mesmos as nossas mudanças, aquilo que nós queremos para esse ano, será que nós estamos considerando as regiões que nós não queremos tocar em nós mesmos? As nossas resoluções de ano novo estão levando em conta a Samaria que existe dentro de nós? Um outro elemento muito bonito que tem nessa passagem é o poço. O texto nos diz que o poço é o poço de Jacó. Esse poço existe até hoje. Ele fica a uma distância de aproximadamente 1 quilômetro da cidade onde Jesus esteve citado. E o poço de Jacó, ele é um ponto de conexão entre os judeus e os samaritanos, porque compartilham do mesmo partiário, esse Jacó. Esse poço de Jacó tem uma história muito bonita de fé. Diz a tradição hebraica que quando Jacó chega a Canaã, eles, liderando o seu povo, um povo nômade, escolhe aquela região como a terra prometida, compra aquela terra, e as pessoas que o venderam entendem que ele fez um mau negócio. Porque aquela terra não tinha água corrente, não tinha lençóis freáticos rasos. Como ele manteria toda uma população numerosa com animais sem ter água? Mas, amparado pela sua fé, acreditando na promessa que lhe foi feita, ele escolhe aquela terra e cava um poço. Esse poço ele atinge o lençol freático em uma profundidade muito alta, depois dos 30 metros. Mas é a partir dali que se desenvolve e que ele consegue manter gerações por gerações. Esse poço traz um símbolo para nós. Nesse momento que estamos pensando em aquilo que queremos alcançar, aquilo que queremos conquistar esse ano de 2026. Nós estamos levando em consideração todos os nossos hábitos que nos trouxeram até aqui, todos os padrões que temos carregado, padrões familiares, histórias que acreditamos. Porque esse poço também representa o hábito.
contínuo, aquilo que a população fazia diariamente para manter a sobrevivência. Esse poço nos convida a refletir. Será que nós estamos refletindo sobre os pontos que nós queremos de fato avançar, ou estamos apenas reagindo no automático de tudo que apenas nos mantém vivos? Boa tarde, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E é nesse poço que representa a tradição, que representa a repetição, que representa hábito, que existe um encontro. Essa mulher, diz o texto, como as outras mulheres da época, precisavam percorrer e ir algumas vezes até o poço para ter água para fazer os seus afazeres domésticos. E utilizavam uma ferramenta chamada cântaro. Cântaro, eu não conhecia, cântaro é uma tigela, um pote, entre 15 e 30 litros. Normalmente as mulheres carregavam 2, amparados por uma haste de madeira, e faziam essa travessia da cidade até o poço, enchia seus potes de água e retornava para casa. Isso nos diz que essa mulher está fazendo esse percurso à 6ª hora. Estamos falando ao meio-dia. Imagine a cena no calor do deserto, meio-dia, na sombra de Deus está fazendo uns 45 graus. Mas ela percorria essa distância como reflexo dos seus sistemas de convivência e de convenção social terem falidos. Ela já não podia buscar água quando mais fresco, na companhia de outras mulheres, porque ela não era aceita, não era bem-vinda. Então ela tinha que fazer um percurso na pior hora do dia, sozinha. Imagina como essa mulher se sentia desamparada, excluída de toda a sociedade. E é nesse momento que ela tem um encontro com ele. Não era um momento de festa, não era um tempo. Era um gesto que refletia e simbolizava a sobrevivência daquela mulher. Ela não tinha outro horário para buscar, era aquele horário que ela conseguia. Isso nos traz uma reflexão. Jesus não nos espera somente em momentos especiais, somente em tempos, somente em rituais. Será que Cristo não nos espera no encontro no dia a dia? Na sua rotina? No nosso trabalho? No nosso convívio familiar? E por mais que a gente se sinta excluído, cheio de defeitos, com vários erros cometidos ao longo da nossa história, com decisões erradas, arcando com essas consequências, ele ainda assim se dispõe a ter uma conversa conosco. E esse diálogo se passa de um diálogo muito, muito bonito. Porque não fala de uma pregação do Cristo. Cristo não expõe aquela mulher. O que ele faz? Ele pede de beber. Isso para nós parece um ato tão simples, ordinário, que não teria significado algum. Mas era para aquela época, para aquele contexto do século I, entre um homem judeu e uma mulher samaritana, era um ato de ruptura social. Eu tentei achar um paralelo que trouxesse o tamanho dessa carga. E me perdoem o comparativo, mas seria a mesma coisa que o Papa da Igreja Católica pediu para fumar um cachimbo da paz de um pajé. É algo que não combina. As estruturas sociais não permitiam aquilo. Pra vocês terem uma ideia, um judeu que entrasse em contato com um objeto utilizado como samaritano estava proibido de acessar a sinagoga, portanto ele estava proibido do convívio com Deus, sem que antes ele passasse por um ritual de purificação de uma semana. E ele pede para ela dar de beber. Por isso ela se sente espantada. Ela sabia que ele era judeu. Os trajes já diziam, já contavam quem era a sua etnia. E mesmo surpresa, ela diz: por que você está me pedindo água? Você é um judeu, eu uma samaritana. A gente é inimigo. E ele diz que se ela soubesse com quem ela estava falando,
com quem estava de frente a ela, com toda a serenidade, com toda a autoridade de Cristo, ela pediria água viva. A água viva, porque para aquele povo, a água do poço, a água que era parada, não era viva. A água viva era a água corrente. A água que pula, a água que leva. E o Cristo faz esse convite a ela, mas ela ainda não entende. Como assim? Você vai me oferecer água se você não tem nem ferramenta? Você não tem balde para tirar água do poço. O poço é fundo. Você não tem caneca. Como é que você está me oferecendo água? Será que Cristo não tem nos pedido água no nosso dia a dia e a gente sequer tem prestado atenção? Porque não chegam para nós vestidos de Cristo, se identificando como Cristo, e a gente pergunta, por que você está se apresentando para mim se você não tem os equipamentos? Se você não se veste do jeito que eu acho que você deveria vestir, você não fala do jeito que eu acho que você deveria falar, você não tem o carro que eu acho que você deveria ter, quem é você para falar de mim? O Cristo não a rebate. O Cristo avança. E diz que quem beber daquela fonte continuará tendo sede. Será que a mensagem não é os hábitos que temos, as escolhas que nós temos feito, aquilo que a gente tem tentado preencher a nossa vida, na verdade não tapa e não matará a sede que temos, a sede de paz, a sede de pertencimento, a sede de comunhão com Cristo? Será que a gente vai insistir em trabalho, relacionamentos, compras, festa, bebida, jogo, tentando preencher um buraco que não vai matar a nossa sede? E mesmo assim, ela não acredita. Ela insiste. Quem você acha que é? Você se acha maior do que o nosso pai Jacó? Quem é você? E o Cristo poderia confrontá-la, explicar quem ele é. Mas ele não faz isso. Ele se coloca como a fonte da água viva. Eu não estou dizendo dessa sede material. Sou eu, a fonte de água viva. Me perceba, me enxergue. E aquela mulher fala, então tá bom. Então me dá essa tal dessa água viva. Quem sabe assim eu não preciso ficar voltando aqui todo dia. Me dá essa fonte, põe uma torneira lá na minha casa. Será que as metas e resoluções que a gente pretende perseguir esse ano não são também torneirinhas que a gente quer para facilitar a nossa vida? Ou a gente de fato quer dar um passo para receber a água viva que o Cristo nos oferece? A água viva que limpa o nosso coração, que reforma as nossas relações, que ressignifica a nossa existência. E a gente está insistindo em enxergar o pouco. Cristo ainda assim não responde. Então, chama o teu marido, chama o teu varão. E ela, no fim, diz, não tem marido. Como se ela precisasse contar com Cristo. Como se ele já não soubesse, não sondasse, não conhecesse a vida dela e a nossa vida. Mas ali ela diz uma pequena verdade para não precisar mentir diante do Mestre. Será que na escolha das nossas resoluções a gente também não está contando pequenas verdades com medo de verdadeiramente se olhar inteiro, reconhecer o que nós temos para ser retificado diante da presença do Cristo? E não estamos tentando contar a historinha na frente do Mestre? E quando ele conta toda
a história dela, todo o percurso dela, não para expô-la, não para criticá-la, mas para demonstrar que, conhecendo toda a jornada daquela mulher, com todas as decisões equivocadas que ela possa ter tomado, ele ainda assim a escolheu para ter o diálogo. Ele ainda assim escolheu para pedir água para te beber para ela. Isso é muito bonito. Quem aqui já não se sentiu miserável demais para ter um relacionamento com Cristo? Isso é um bálsamo de esperança, porque não serão os nossos erros, não serão as nossas escolhas que vai nos impedir de ter um relacionamento com Cristo. E mesmo quando Cristo ali naquela mulher propõe intimidade, sem violentar as consciências, respeitando o tempo daquela mulher, ainda assim ela tenta fugir. Ela diz, mas eu não sei onde orar. É nesse monte? É em Jerusalém? É como se ela dissesse, eu fui proibida de estar em contato com Deus, eu não sei onde é, vocês religiosos criam barreiras que eu não consigo sentir pertencente a Deus. E por isso eu me distanciei, por isso eu tomo decisões equivocadas. Será que não é assim também conosco quando Cristo quer ficar perto? Quer entrar na nossa vida, quer entrar no nosso dia a dia, a gente não muda a conversa? Não vai falar, mas e a política, né? Mas se o senhor não resolveu o Brasil, como é que eu vou ter um contato com o senhor? Mas se o senhor não resolveu o imposto, como é que eu vou ter um contato com o senhor? E é ali que ele diz, vai chegar o tempo em que não vai ser em Jerusalém e não vai ser aqui, mas o altar estará na consciência humana. E aí, meus irmãos, eu faço a pergunta. O nosso altar da consciência está dizendo que nós estamos em intimidade com Cristo? O altar da nossa consciência, independente de onde você já teve a sua trajetória espiritual. Como está a sua consciência? Particularmente, posso dizer que quando visitei outras denominações cristãs, seja igreja católica, seja igreja evangélica, eu procurava intimidade com Cristo. Mas não encontrava. Aquilo não ressoava no meu coração. Assim como aquela mulher se sentia excluída, se sentia defeituosa demais para ter um relacionamento com Deus e participar da vida espiritual. Eu encontrei acolhimento, eu encontrei aconchego aqui, nessa casinha azul. Sentado onde vocês estão, a olhar para essa imagem, eu não pude deixar de tocar o meu coração. De ter a sensação de refrigério e falar, ufa, que eu posso ser ouvido. Aqui eu posso expressar minha fé. Sem preocupar com detalhes, com barreiras que me impedem de chegar próximo dele. Que eu possa sentir que eu sou acolhido mesmo com todos os defeitos que eu carrego. E isso traz muito valor. Mas a gente podia parar por aí. Ela não parou. Ela acreditava, mas ela colocava para o futuro. Então, quando o Messias chegar, ele vai me explicar tudo. Não é naquele momento. A gente sempre tenta deixar para depois. Lá na frente eu decido. Lá na frente eu escolho. Lá na frente eu entendo. E ele diz o quê? Eu sou o Messias. A hora é agora. Nós somos convidados, meus irmãos, a tomar a decisão. A gente já acredita. A gente sabe que ele passou aqui. A gente acredita na história dele. Mas as resoluções esse ano demonstram que você confia nele. Seus planos para esse ano demonstram que você confia que ele pode te governar e te levar a lugares que vai ser desconfortável, que vai testar sua fé, mas que vai te trazer para perto dele.
E aquela mulher, na beira daquele poço, teve essa reflexão e tomou uma atitude. Ela deixou o seu cântaro, ela largou o seu pote. Aquilo que representava a prioridade de sobrevivência do dia dela, ela deixou para trás. Ela decidiu ali que os hábitos que ela tinha construído, as decisões que ela tinha tomado, não a representavam mais. Aquela presença, aquele olhar penetrante, tocou o coração dela a ponto dela mudar as prioridades. A prioridade agora era ter intimidade com Ele. Isso não significa que você não precisará voltar no poço. Isso não significa que a sua vida será perfeita. Isso não significa que a nossa vida não vai ter as preocupações materiais. É uma inversão de prioridade. E aquela mulher deixa seu cântaro e volta para a cidade. Ela volta, diz o texto que ela voltou para a cidade feliz, que ela viveu feliz para sempre, que ela viveu sem problemas, que toda a vida dela foi resolvida, que Jesus passou uma borracha na vida dela, diz isso no texto? Mas agora ela tinha confiança. Ela tinha base. Base para, a partir daquele ponto da trajetória da vida dela, ela poder corrigir o que precisava corrigir, recomeçar o que precisava começar, abandonar o que precisava ser abandonado, para ter Cristo como prioridade. E a partir disso, ela pôde ser ponte entre aquela cidade e o Cristo. A partir daquele momento, ela pôde ser exemplo do Cristo. Ela pôde refletir os ensinos do Cristo e ajudar mais pessoas a tomar essa decisão. Então, meus irmãos, eu espero que os planos para 2026 que você traz no seu coração possam ser realizados. Mas mesmo que todos eles não se realizem, que você possa não se abandonar. Que você possa aceitar um relacionamento com Cristo. E escolher construir uma jornada nova. Ter a coragem de confiar a direção da sua vida ao Mestre Jesus. Que assim seja. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nosso trabalho de abrir fraterno já vai começar em breve. Muito obrigado pela paciência.